Edgar Cayce, a partir do século XX, os Atlantes começam a reencarnar na Terra. Então, a partir do século XX, pouco a pouco, os Atlantes retornam ao planeta Terra, encarnados fisicamente, como se fosse uma espécie de segunda oportunidade. Por isso que essa tecnologia está vindo à tona. Porque é uma forma das pessoas, através da revelação, fazerem a coisa certa. Os Atlantes pecaram muito, meus amigos. Primeiro porque eles eram exclusivistas. Então eles criaram o império e as pessoas que não faziam parte desse império eram simplesmente rechaçadas, repudiadas. Então eles se achavam superiores, eram arrogantes, em outras palavras. Supremacistas, estão compreendendo? Se achavam superiores aos demais. Sem falar também da perversão sexual desenfreada, que levou à queda da Atlântida. Interessante. Por quê? Porque os Atlantes entendiam a energia criadora e começou a ter um distúrbio disso aí. Né? Começaram a deturpar esta informação. É sempre assim. Os escuros gostam disso, é 880. Você não faz nada, tem aversão total, ou vai para o outro lado, vai para o outro extremo. Quando a união sagrada é a resposta. Pois bem. Edgar Cayce, a partir do século XX, os Atlantes começaram a reencarnar na Terra. Então, muito provavelmente, os amigos que estão aqui assistindo essa live são reencarnação dos Atlantes. A grande maioria. Grande maioria. É porque, assim, pensa o seguinte. Mais ou menos, nós temos aqui 2.400.000 pessoas que são sementes estelares, ou seja, extraterrestres reencarnados na Terra. Os demais são descendentes diretos dos Atlantes, ou seja, reencarnação dos Atlantes. Também tem conexão com os extraterrestres. Então, no final das contas, todo mundo tem conexão com os extraterrestres. Não importa se é semente estelar ou não. Aliás, esse tipo de discussão não leva a absolutamente nada. A Atlântida surgirá novamente. Nos próximos anos, outras terras aparecerão no Atlântico e no Pacífico, e que agora é litoral, e muita terra será leito do oceano, inclusive muitos campos de batalha presentes. Lembrando que, meus amigos, quando o Edgar Cayce fala dessas mudanças geofísicas, o próprio JJ Hutak também fala, que começaria no ano 2026, essas mudanças geofísicas, principalmente após o máximo solar, que está acontecendo justamente agora, no início desse ano, o pico solar, o pico da atividade solar, que foi exatamente no dia 20 de janeiro, que coincidiu com a posse do Loirão, e é claro que não é uma coincidência, sem falar da ressonância Schumann. Essa mudança não precisa ser catastrófica, não tem por que ser assim. Aliás, se tudo for feito coordenadamente, ela será benéfica para a humanidade. Simplesmente essa mudança geofísica vai nos conduzir a uma densidade superior de frequência e vibração. E esse processo se inicia agora. Por quê? Porque o Edgar Cayce, ele falou sobre a descoberta das salas de registro lá de baixo, a pedra Tuaoi, porque uma coisa está relacionada à outra, automaticamente. Lembrando que não é a descoberta da pedra, porque a descoberta da pedra já aconteceu. O próprio Al Bielek fala que o Serviço Secreto Espacial tem alguma dessas pedras. Mas os chapéus brancos agora acionarem essa tecnologia. Está nas nossas mãos, literalmente falando. Por isso que é importante os chapéus brancos controlarem o mundo da superfície e derrotarem os Majestic 12. Aliás, eles nem precisam derrotar definitivamente os Majestic 12 para acionarem essa tecnologia que vai remodelar o nosso planeta literalmente. Apenas o quê? É lógico que existe uma luta nos bastidores, com certeza. Isso é óbvio. Os escuros tentando sabotar, burlar esse processo, e os chapéus brancos tentando alavancar. E estão prevalecendo, tanto é que estão prevalecendo que esta informação veio à tona, é pública agora. Ou seja, uma grande estrutura de energia sobre o Planalto de Gizé, que tem conexão direta com o mundo intraterreno. Lembrando que essas pirâmides de cristal existem provas, inclusive, que elas existem no Triângulo das Bermudas. Se tem essas pirâmides de cristal, obviamente, eles usam essa tecnologia. O próprio JP, para quem não sabe, ele esteve no Triângulo das Bermudas, numa civilização que eram orientais, tinham características orientais, só que eram bem pálidos e altos, né? Então, assim, tipo 2 metros e pouco de altura, pálidos, altos, um corpo magro,
que utilizava as pirâmides como forma de energia. E é claro que eles usam essa tecnologia, a pedra Tuaoi. Mas você precisa de todas as pedras. As pedras foram reunidas. Se elas não tivessem sido reunidas, esta informação não teria vindo à tona. O próprio Edgar Cayce, que seria o marco do começo do ressurgimento da Atlântida. É isso que está acontecendo, meus amigos. É claro que existem muito mais fontes que precisam ser abordadas nesse assunto, porque esse assunto é muito vasto, tem muitos detalhes importantes, mas com certeza aqui já é um ponto de partida para vocês compreenderem a dimensão desta informação, dessa divulgação que se iniciou agora. A América do Sul será sacudida desta porção superior até o final da Antártida, perto da Terra do Fogo. Aparecerá a Terra como um estreito de correntes de água. Pouco antes de desencarnar, Edgar Cayce teve uma visão do futuro, onde se achava dentro do objeto metálico em forma de charuto, sobrevoando a América no ano de 2100. Diz ele: chegamos a uma enorme cidade, as casas são quase todas totalmente de vidro. Ele viu uma cidade de vidro, linda, maravilhosa, um mundo novo, renovado. Eu perguntei pelo nome da cidade, eles disseram, esta é a Nova York. A antiga cidade foi destruída. Por isso, meus amigos, que nesse novo mundo, todas as cidades como nós conhecemos não serão mais as mesmas. Não terá mais São Paulo, não terá mais Rio de Janeiro. Tudo será renovado. Nós reconstruímos, a água cobria ainda uma grande parte da Alabama e de Norfolk. E a Virgínia eram imensas portos do mar. E as indústrias estavam dispersas nos campos próximos, em vez de centralizados nas cidades. Um grande número de casas era construída de vidro. Edgar Cayce. Lembrando que o Al Bielek, que é um crononauta, viajou no tempo para o nosso ano, 2025. E ele fala que viu dois futuros, meus amigos. Agora eu tenho que contar essa história para vocês, porque tem conexão direta com essa informação. Al Bielek viajou para o nosso ano, do ano de 1980 para o ano de 2025. Al Bielek, eu posso mostrar essa história inteira. Inclusive, ele é denunciante do projeto Montauk. Ele diz que no ano 2025 existem dois futuros. Ou o nosso mundo será destruído até agosto desse ano, ou a partir de agosto desse ano, 2025, o nosso mundo começará a ser remodelado novamente para uma era de ouro, como foi prometido pelo Loirão. Aliás, promessa de campanha, uma grande era de ouro. Isso mostra que o Loirão sabe dessa profecia. Estão compreendendo? E tem muitas operações acontecendo. Operações acontecendo na intraterra, operações acontecendo nas pirâmides, no Triângulo das Bermudas, que inclusive o próprio JP faz parte. Sem falar também de uma mega operação na superfície para desmantelar o estamento burocrático dos escuros, complexo militar industrial, a USAID, os trevosos que atuam no Brasil, na União Europeia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para que esse processo possa acontecer a contento, sem nenhum desvio, sem nenhum contratempo, a sua participação é fundamental. Por isso que o contato é importante. O contato é a forma, o grande contato, os protocolos C5, que garantem a eficácia, a eficiência de todas as operações. Porque a sua energia, a energia dos Atlantes encarnados aqui, é fundamental para reunificar a grade cósmica com a grade da Terra. Porque não adianta só ativar essa tecnologia. É necessário também o poder da consciência. Eu vou chegar nessa parte, meus amigos. O próprio Dan Willis fala que o poder da consciência humana é importante, é o que vai efetivamente acionar as pedras Tauoi desse complexo tecnológico. E quem faz isso acontecer? Você, eu, estamos aqui nesta noite.